Olá, pessoal! A Loteca 828 tá na área. E no concurso dessa semana nós teremos jogos da Série A e B do Brasileirão e a final da Libertadores. Vamos aos palpites e análise jogo a jogo. No jogo 1 temos aí Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro em casa é sempre muito forte, mas já não tem mais objetivos aí neste campeonato. Já o Flamengo vem mais interessado aí nessa partida. Nos últimos confrontos entre os times, o Flamengo tem uma vantagem. Eu acredito que desta vez o Flamengo vai estar mais interessado para essa partida, mas como o jogo no Mineirão vai ser um jogo duro. Então eu vou de coluna do meio empate. Mas é um jogo para se pensar aí em cobrir também uma vitória do Flamengo. Um duplo fechado no Flamengo seria interessante. Mas no seco eu vou de coluna do meio. No jogo 2 aí temos Internacional e Fluminense. Aqui o Inter, que vem de 2 derrotas seguidas, né? Não tinha acontecido isso no campeonato ainda, foi a primeira vez. E uma dentro de casa, né? Tava invicto em casa, perdeu em casa. Um momento aí turbulento, né? Já o Fluminense tem jogo pela final da Sul-Americana na próxima semana. Deve vir com o time reserva para esse jogo. Então eu acredito que o Inter deve vencer essa partida aí, se despedindo do campeonato no Beira-Rio, né? O último jogo em casa do Inter. Então eu acredito que o Inter vence essa partida. Por isso eu vou de coluna 1, Inter no jogo 2. No jogo 3 aí temos Corinthians e Chapecoense. Aqui o Corinthians jogando em casa contra a Chapecoense, que é um time que tem muitas dificuldades de vencer fora de casa, né? O Corinthians aí mesmo com as suas limitações deve vencer em casa, como venceu o Vasco, né, no final de semana. Eu acredito que o Corinthians em casa consiga vencer. A Chapecoense já está vendo o rebaixamento cada vez mais próximo, né? E ainda tem jogo agora nessa rodada no meio da semana, dependendo, pode vir uma situação mais complicada ainda para este confronto contra o Corinthians. E aí pode se jogar mais, né, para esse jogo aí. É um jogo assim complicado. No seco eu vou de Corinthians, coluna 1. Mas aqui eu acho prudente gastar um duplo. Então eu vou de coluna 1, Corinthians no seco, e coluna 1 e coluna do meio. Seria interessante nesse jogo 3 aqui. No jogo 4 aí, a finalíssima da Libertadores, River e Boca. Aqui é um jogão, né? Jogo complicado. Triplo, né? Com certeza, quem puder, é um jogo para triplo. Aliás, esse aqui é o jogo assim que se eu pudesse fazer só um jogo simples, escolher um jogo para triplar, era o jogo que eu iria triplar, com certeza, né? O jogo da ida foi 2-2, foi na Bombonera, né? O River conseguiu o empate. É um jogo complicadíssimo, né? O jogo da volta agora vai ser no Monumental. E eu acredito que o River é um pouco melhor que o time do Boca Juniors, mas é um clássico, né? Então, se tratando de clássico, a gente não pode dizer assim com certeza. É jogo para triplo. Mas se eu tiver que arriscar um palpite seco, eu vou de coluna 1, River Plate no jogo 4. No jogo 5 aí pela Série B, temos Criciúma e Sampaio Corrêa. O Criciúma precisa da vitória aí para não ser rebaixado. O empate pode até servir se o Paysandu não vencer o seu jogo. Já o Sampaio Corrêa já está rebaixado. Então, jogando em casa, eu acredito que o Criciúma consegue pontuar e consegue a vitória sim. Então, eu acredito que o Criciúma vença. Então, eu vou de coluna 1, Criciúma no jogo 5. No jogo 6, temos Guarani e Londrina. Aqui um jogo que é praticamente amistoso, né? As duas equipes já não têm mais chance de acesso. Aqui nós temos também um pequeno tabu. O Guarani nunca venceu ou empatou com Londrina em casa. Mas será que desta vez vai quebrar esse tabu? Eu acredito que possa conseguir sim. No seco eu fico com a coluna do meio empate. Mas um duplo fechado no Guarani seria interessante. Coluna 1 e coluna do meio. No seco, coluna do meio no jogo 6. No jogo 7, nós temos Paysandu e Atlético Goianiense. Aqui o Paysandu precisa vencer o seu jogo e torcer contra Criciúma, Oeste e CRB para poder escapar do rebaixamento. Qualquer um, né, o Criciúma ou Oeste ou CRB se perder e o Paysandu vencer, o Paysandu se escapa. Então o Paysandu vai com tudo para esse jogo. Já o Atlético Goianiense não tem mais chance de acesso, não tem risco de queda, então tá tranquilo.
Então eu acho que com a força aí da sua torcida e pelos últimos jogos que vem fazendo o Paysandu, eu acredito que o Paysandu consiga vencer. Coluna 1, Paysandu no jogo 7. No jogo 8 aí temos CRB e Figueirense. Aqui também o CRB jogando para fugir aí do rebaixamento, mas uma situação mais confortável com a situação do Paysandu. Só depende de si próprio. Se vencer, se livra aí do rebaixamento. O Figueirense ainda tem chance de queda, mas é uma chance mínima. Tem que todos os adversários da parte de baixo vencerem e o Paysandu ainda tem que tirar um saldo alto aí. É muito pequena a chance de queda do Figueirense. Como o CRB vai jogar em casa e jogando do jeito que está jogando o CRB, vem fazendo boas partidas, eu acredito na vitória do CRB. Então eu vou de coluna 1, CRB no jogo 8. No jogo 9, aí, voltando para a Série A, temos Santos e Atlético Mineiro. O Santos ontem empatou com o Botafogo e com a vitória do Atlético Mineiro ontem, não tem mais chances aí de classificação para a Libertadores do ano que vem. O Atlético Mineiro já está com a sua vaga praticamente na mão, então um empate não seria de todo ruim, né? Como o Santos vem fazendo partidas não muito boas, mas eu acredito que também não vai perder esse jogo em casa na Vila Belmiro. Então por isso eu vou de coluna do meio, empate no jogo 9. No jogo 10 temos Atlético Paranaense e Ceará. Aqui o Atlético Paranaense jogando em casa, onde sempre é muito forte, né? Deve ir de equipe reserva, né, já que tem a final da Sul-Americana durante a semana contra o Fluminense. E o Ceará tá ali lutando para não cair, né? E pode se aproveitar do fato do Atlético Paranaense não estar com seu time titular para conseguir pelo menos arrancar um pontinho. Mas eu acho muito complicado porque o Atlético Paranaense sabe jogar naquele estádio e é muito forte. No seco, eu vou de Atlético Paranaense. Mas para quem puder, duplo fechado no Atlético Paranaense seria interessante, já que é um confronto que empata muito esse aí de Atlético Paranaense e Ceará. No jogo 11 temos Vasco e Palmeiras. Aqui o Vasco, que ainda não jogou nessa rodada no meio da semana, né? Nós temos que ficar ligados no jogo do Vasco para ver em que situação ele vai para esse jogo. Se perder, vai vir muito pressionado para esse confronto. Pode estar dentro da zona do rebaixamento ou estar muito próximo. Se vencer, vai vir mais tranquilo aí para essa partida. Já o Palmeiras depende só de uma vitória para garantir o título do Campeonato Brasileiro. E eu acredito que isso aconteça. O Palmeiras tem totais condições de vencer o Vasco mesmo jogando no Rio. Então no seco eu vou de coluna 2, Palmeiras no jogo 11. No jogo 12 temos Vitória e Grêmio. Aqui o Vitória que está ali na zona do rebaixamento e precisa vencer ainda para ter esperanças de permanecer na Série A. Já o Grêmio vai para o confronto aí atrás dos 3 pontos para tentar garantir a sua vaga ali no G4, né? Dependendo da rodada, se o São Paulo vencer, o São Paulo pode passar à frente e o Grêmio ir para essa rodada como 5º colocado. Então eu acredito que o Grêmio vá para esse jogo para vencer, sim, para garantir a sua vaga. E o time do Vitória é muito fraco, né? Vamos ser sinceros. Eu acredito que o Grêmio consiga vencer esse jogo mesmo sendo no Barradão. Então eu vou de coluna 2, Grêmio no jogo 12. No jogo 13 temos América Mineiro e Bahia. Aqui o América Mineiro na zona do rebaixamento precisando vencer, né? A única coisa que tem, precisa vencer. Já o Bahia mais tranquilo no campeonato aí, né? O Bahia é um bom time, tá ali na zona mediana. Quando joga fora de casa, é um time que é perigoso. Mas eu acredito que desta vez não vai se complicar muito, não. Eu acredito num bom empate nesse jogo aqui. Coluna do meio no jogo 13. E finalizando o concurso, temos Botafogo e Paraná. Aqui o Botafogo, com um empate ontem contra o Santos, a vitória do Atlético Mineiro, também sem mais chances de vaga para Libertadores. Sem risco de queda, jogando tranquilo aí em casa. O Paraná já está rebaixado, não tem mais nada a perder. Esse jogo aqui é praticamente um amistoso, mas eu acredito que o Botafogo consiga vencer. Então eu vou de coluna 1, Botafogo no jogo 14. Bom, pessoal, é isso aí. Desejo muito boa sorte para todos vocês e até a próxima.